Oi, gente, bom dia! A paz do Senhor para todos e todas. Nós vamos começar mais um trimestre da Escola Dominical com um novo assunto que não é mais sobre os milagres de Jesus. Nós vamos continuar falando de Jesus, mas vamos falar sobre outra coisa de hoje em diante. Vamos aprender outras lições muito legais. Você está curioso para saber o que é? Eu vou te explicar tudinho, mas só depois que você pegar a sua Bíblia, trouxer para perto de você, para a gente poder estudar nessa manhã. E você fechar os seus olhos junto comigo para a gente começar esse trimestre com uma oração, certo? Então feche aí os seus olhos, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo trimestre que se passou e eu já entrego nas suas mãos esse novo assunto da Bíblia que nós vamos aprender com o Senhor a partir de agora. Faça conforme a sua vontade, que o Senhor esteja com todas as crianças ensinando, porque o Senhor é um ótimo professor. Nós entregamos tudo nas suas mãos. Amém! Gente, o nosso assunto de hoje em diante, atenção, é parábolas. Nós vamos estudar as parábolas que Jesus contava. Você sabe o que é parábola? Gente, parábola é algo muito simples. Tem um nome feio, mas é algo muito simples. Parábolas são histórias, narrativas que são contadas para explicar uma coisa comparando com outra. Então, como assim? Muito simples. Você vai explicar para um amiguinho seu que não é da igreja o que é uma escola dominical. E aí você vai comparar com a escola que vocês frequentam, onde vocês estudam português, matemática, história, geografia. Você vai dizer assim: a escola dominical ela é como se fosse uma escolinha em que tem uma professora, tem um quadro, tem lápis, tem cadernos e a professora nos ensina coisas, igual na escola. Só que ao invés de ensinar português e matemática, ela ensina coisas da Bíblia. Você acabou de explicar o que é escola dominical por meio de parábola, porque você comparou com outra coisa que era parecida, que era a escola, certo? E era isso que Jesus fazia. Jesus, quando ele foi andar por todo Israel para falar do reino de Deus, ele precisava usar um jeito que as pessoas entendessem as coisas do céu. Então, ele falava por meio de parábolas, ele contava histórias para comparar o reino de Deus, para falar das coisas que ele precisava pregar e ensinar as pessoas, para que se tornasse mais fácil de entender. Então, de hoje em diante, todos os domingos, nós vamos aprender uma parábola nova que Jesus contou. O próprio Jesus criou essas histórias para que a gente possa entender o reino de Deus, certo? Certo. E para a gente ver que o uso das parábolas foi algo determinado pelos profetas, foi algo que as pessoas lá atrás, os judeus, eles já sabiam que iria acontecer, porque tudo que Jesus faz era o cumprimento das profecias. Abre aí sua Bíblia, rapidamente, bem rápido mesmo. Essa é para quem sabe mexer em Bíblia. No livro de Mateus, no Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Está antes de Marcos, depois de Malaquias. A sigla é MT. Mateus, no Novo Testamento, capítulo 13, a partir do versículo 34. Mateus, no Novo Testamento, capítulo 13, a partir do versículo 34. Me acompanha. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu, atenção, versículo 35, para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Era a propósito de Deus que Jesus ensinasse as coisas para as pessoas daquela época e para nós hoje em dia sobre o reino de Deus por meio de parábolas, porque Deus entende o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar e sabia que nós entenderíamos somente através das parábolas. Maravilhoso, não? E a parábola que a gente vai estudar hoje? Qual vai ser a primeira historinha que Jesus vai nos contar? É essa aqui, olha. A história da sementinha. Então vamos prestar atenção na nossa história de hoje, que é bem legal e muito simples, muito curtinha.
Durante um tempo em que esteve neste mundo, Jesus separou para si 12 discípulos, que estariam aprendendo diretamente com o Mestre as verdades referentes ao reino de Deus. O Senhor sabia que os judeus estavam cegos por uma religiosidade falida e distantes de Deus, vivendo em pecados. A maior parte dos ensinamentos de Jesus era contra a hipocrisia e as motivações erradas dos líderes religiosos judeus, os quais faziam pouco caso de Cristo. Por esta razão, o método utilizado pelo Mestre de Nazaré era as parábolas, uma contação de história que trazia lições profundas acerca do funcionamento do reino de Deus. Embora Cristo tenha sido bem simples na sua forma de explicar as verdades do reino, muitos não compreenderam o que o Mestre queria dizer, uns por conta da sua incredulidade, e outros não conseguiam aceitar o fato de o Messias surgir de uma forma tão humilde e simples como Jesus apareceu no cenário de Israel. Outros esperavam um Messias que libertaria o povo israelita do domínio romano, e alguns compreendiam em parte e até seguiam o Mestre em busca de respostas para suas dificuldades e sofrimentos. No entanto, aos seus discípulos, Cristo revelava em particular as verdades acerca da vontade de Deus. É bem verdade que nem tudo os mesmos compreendiam, mas a eles era dado o privilégio de conhecerem os mistérios do reino. Durante as oportunidades que recebia para falar, Jesus contou muitas histórias, dentre elas a história da sementinha. O Senhor comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda. Diante de outras sementes encontradas na natureza, essa é a menor de todas que podemos observar. Contudo, ela possui uma característica que a torna adequada para o exemplo que Jesus usou. Depois de brotar a semente de mostarda, cresce e se torna uma árvore de médio porte, chegando a medir até 1,5 metro de altura. Parece inacreditável como uma semente desse tamanho poderia crescer e se tornar uma árvore tão frondosa. Por esta razão, Jesus explicou que até mesmo os passarinhos fazem ninhos entre os seus galhos, pois os seus ramos se tornam longos e fortes. Através dessa história, Jesus ilustrou para os seus discípulos o que ocorreria por intermédio deles nesse mundo. O reino de Deus deveria ser anunciado a todas as pessoas em todos os lugares. E assim aconteceu. Jesus começou anunciando o evangelho junto com os seus discípulos e poucas pessoas o seguiam, até que muitas outras ouviram as boas novas e creram nele como o Filho de Deus, o Messias prometido. À medida que o evangelho era anunciado, a pequena semente que anteriormente parecia pouco significativa, ela crescia à medida que o evangelho era anunciado. Anteriormente parecia pequenininha, mas dava frutos em abundância depois que se tornava uma grande árvore. Assim, o reino de Deus se expandiu por intermédio dos discípulos e chegou até nós, os novos discípulos de Cristo. O reino de Deus é semelhante ao desenvolvimento da semente de mostarda. Seu crescimento é um processo contínuo e gradual que termina com a produção de muitos frutos. Nós também fazemos parte desse reino e temos o dever de continuar anunciando a palavra de Deus a todas as pessoas. Quanta lição a gente tira de uma história tão pequenininha, não é verdade? Pega a sua Bíblia mais uma vez e vamos ler o texto bíblico dessa história, que ele é bem curtinho. Ele está no livro de Marcos aí depois de Mateus. Marcos no Novo Testamento, depois de Mateus, antes de Lucas, a sigla é MC. Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 36. Marcos no Novo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 30, a partir do versículo 30.
Vou ler aqui o versículo 30. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. É só isso a parábola, gente, é pequenininho, só até aqui mesmo. Então vamos lá. Nesse momento, Jesus estava contando essa parábola somente para os discípulos. Não havia multidão nenhuma ali. Só aqueles amigos, aqueles 12 amigos de Jesus que estavam perto dele quando ele estava contando essa parábola. Eles estavam muito confusos sobre o reino de Deus. E aí Jesus pergunta como que ele poderia explicar o reino de Deus para os seus amigos. Como funciona o crescimento, o desenvolvimento do reino de Deus. Então, Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda. Essa semente é a menor de todas as sementes que existem. Assim, Jesus estava mostrando que o reino de Deus ele é algo simples, pequenino. Não é nada que ninguém possa alcançar. Ele é como uma semente pequenininha. A mostarda é uma planta que serve para fazer temperos, molhos. Alguns de vocês, não sei se vocês gostam de cachorro quente com mostarda, que é aquele molho amarelo. Eu não gosto, eu prefiro ketchup. Mas tem gente que gosta muito de mostarda. A mostarda já foi muito valiosa. Hoje em dia a gente compra no mercado baratinho, mas ela já foi um molho muito valioso. E a semente da mostarda, ela é tão pequenininha, ela é menor do que isso aqui, olha. Ela é menor. Deixa eu botar aqui no claro. Ela é menor. Ela tem 2 milímetros de diâmetro, então ela é bem menor do que isso aqui. Ela é como se fosse, deixa eu botar o dedo na frente, algo assim, pequenininho. Ela é bem pequenininha mesmo. E assim Jesus está dizendo que o reino de Deus Pai, Criador do céu e da terra, é algo pequenininho assim, simples, que ninguém nem vê. Mas quando a semente de mostarda ela é cultivada, plantada ali na terra, regada, recebendo o calor do sol, devagarinho, lentamente, no tempo certo, ela cresce e se torna uma árvore que pode medir de 1,5 m, mais ou menos a minha altura, 1,5 m, até 5 metros. Existem árvores de mostarda de até 5 metros de altura. Árvores enormes, grandes, bonitas, que você nem imagina que um dia foi uma semente tão pequenininha. Ela se torna uma árvore tão bonita que os passarinhos fazem ninho e moram dentro dela. Comem dos seus frutos. Os animais descansam na sua sombra. Ela se torna uma árvore muito útil na natureza. Indispensável na natureza. E assim é o reino de Deus. Quando ele é divulgado, as pessoas falam da palavra de Deus, colocam aquela sementinha no coração das pessoas e as pessoas vão regando essa sementinha com a oração, com a leitura da Bíblia, com os estudos da escola dominical, com a vida em congregação, a vida em comunhão dentro da igreja. Você vai regando, ela vai crescendo, até que o reino de Deus se torna uma árvore grandona, bonita, que serve para todas as outras pessoas. Os passarinhos vêm se alimentar dessa árvore, assim como as outras pessoas se alimentam da nossa vida. Que as outras pessoas se alimentam da nossa vida, sim. Quando a gente está crescendo, regando a sementinha de Jesus no nosso coração e a gente está se aplicando na palavra de Deus, estudando, orando, as pessoas que são menores do que a gente, elas absorvem aquilo que a gente está dizendo. Você pode achar que você é uma criança pequenininha, enfim, igual aquela sementinha, mas você já falou de Jesus para alguém, não foi? Então alguém já se alimentou da sua árvore. Você já deve ter lido uma palavra no culto de criança e você não sabe se alguém estava sentado lá na igreja e se alimentou daquilo que você disse, se sentiu mais forte com aquilo que você disse. E assim, novas sementinhas vão sendo plantadas o tempo inteiro, novas árvores vão crescendo e o reino de Deus ele se torna um jardim, com algumas árvores pequenininhas, com algumas árvores grandonas, com algumas sementinhas sendo plantadas, mas todas muito úteis para a obra de Deus.
E assim é o reino de Deus, é assim que Jesus compara o reino de Deus, com esse jardim cheio de árvores. E Jesus, ele diz isso porque isso já está em uma profecia. Muitos anos antes de Jesus nascer, Deus já tinha revelado aos profetas que assim seria o reino de Deus na terra, um lugar com árvores muito bonitas. Quer ver só? Abre aí a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel está no Novo Testamento. Está no Velho Testamento, desculpa, está no Velho Testamento. Olha lá os últimos livros do Velho Testamento. Ezequiel está perto, deixa eu ver de onde, para você se orientar aí junto comigo. Ezequiel está perto de Daniel, está perto de Daniel, está perto de Lamentações. Ezequiel, a sigla é EZE. Ezequiel, capítulo 17, tem essa profecia. Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 17, somente o versículo 23. O profeta diz assim, o Senhor diz ao profeta, aliás, Deus diz ao profeta Ezequiel: no monte mais alto de Israel, ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Né? De que o Senhor está falando com o profeta? Ele está falando do reino de Deus, de quando Jesus viesse à terra e ele espalharia a notícia do evangelho, se sacrificaria pelos nossos pecados e o reino de Deus estaria entre nós. Assim seria o reino de Deus, um jardim com essas árvores muito bonitas em que os passarinhos aqui seriam as outras pessoas, se alimentariam dessa árvore e aí novas sementinhas seriam espalhadas e o reino de Deus vai crescendo devagarinho, mas ele cresce. E essa é a nossa lição de hoje. E para que você fixe isso na sua mente, como funciona o reino de Deus, eu quero que você plante uma semente. Ok? Eu já plantei a minha semente aqui hoje de manhã. Ela vai levar alguns dias para crescer. Por enquanto, olha, ela parece que não tem nada aqui. Mas ela vai crescer. E você vai fazer isso de uma maneira muito simples. Você vai pegar um copinho, um recipiente, um copo de plástico, um copo descartável que sobrou da sua festa de aniversário. Você vai pegar algodão. Aí você vai cortar o algodão de forma que ele cubra todo o fundo do recipiente que você separou. Aqui, ó. Aí você vai pegar feijão. Você vai pedir para sua mãe para ela te dar uns 2 ou 3 grãozinhos de feijão. Aqui, ó. Feijão. Para você plantar. E você vai fazer brotar feijão. E você vai colocar o feijão no algodão. Pega mais um pedacinho de algodão e cobre esse feijão. E aí você molha. Não precisa encharcar tanto quanto eu fiz, mas não tem problema não. E aí você vai botar no sol. E deixa lá no sol que a natureza vai fazer o trabalho dela. Todos os dias, você não pode esquecer. Todos os dias você vai regar essa sementinha. Todos os dias você vai lá no sol e coloca um pouquinho de água. Em 2 ou 3 dias você vai começar a ver que vai crescer alguma coisa aqui. Então não esquece de colocar água todos os dias. E assim como a semente do nosso coração precisa ser regada, quando você colocar água aqui, aproveita para regar a semente do seu coração também. Faz uma oração, lê um capítulo de alguma coisa na Bíblia. Se você estiver lendo, aprendendo a ler agora, é melhor ainda que você leia em voz alta e você vai treinando a leitura. E aí você rega a sua plantinha, a sua sementinha. Todos os dias, combinado? Senão não vai crescer e aí não adianta nada a tarefa. Então estamos combinados? Certo. Então vamos orar para encerrar nossa aula de hoje, ok? Feche seus olhos, oremos. Jesus, muito obrigado pela aula de hoje, que o Senhor possa todos os dias regar a semente da sua palavra no nosso coração. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Tchau, gente.